Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. Muita gratidão pela sua presença aqui conosco. A gente lembra sempre que a gente alcançou uma marca muito bacana. O Entre Elas hoje é o podcast de maior audiência do sul do estado. Isso graças à sua participação. Muito obrigada. Não é isso, Marilene? Exatamente. É um orgulho para a gente, né, Regina? Orgulho. É uma construção que a gente faz com quem nos assiste. E como a gente está falando em construção e quem nos assiste, vamos falar sobre a influência das redes sociais no comportamento dos jovens e até mesmo dos adultos? Vamos, Marilene? Vamos. Então a hora é agora. Exatamente. Para isso, a gente recebe aqui no Entre Elas, tem a honra de conversar com a psicóloga Fabrícia Murim. Ela que sabe tudo de tudo, gente. Imagina. Oh, minha amiga querida. Gosto demais dela. Bem-vinda, doutora Fabrícia. Obrigada, Regina. Você sabe que a recíproca é mais que verdadeira, né? Pelas duas. Muita gratidão pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa juventude, essa vida adulta que está atravessada pelo digital. Pois é sobre isso. O que está acontecendo? As pessoas têm perdido referências importantes, como família, princípios, religião, tradição familiar, tradição de outros grupos, e têm se perdido nesse mundo digital. Copiado comportamentos bizarros, esdrúxulos, repetido coisas que não são verdadeiras, a sociedade está muito mais violenta. E aí eu pergunto, Fabrício, rede social é boa, não é boa? Dá para controlar o acesso dos jovens? O que você pensa sobre isso? Eu penso que, na verdade, tudo que se trata de comportamento não tem necessariamente uma atribuição bom ou mal. Tem uma relação com o equilíbrio. Nós não conseguimos hoje ter os jovens fora das redes sociais, bem como não precisamos e não devemos pensar nesses jovens apenas com a questão do envolvimento com a rede social. Se eu tivesse que pontuar para você, por exemplo, coisas benéficas, né, das redes sociais, existe aí a questão do grupo, né, da identidade grupal, do quanto eu me espelho em comportamentos, do quanto eu posso desenvolver uma visão de que o outro parece comigo, portanto eu faço parte disso, o quanto eu posso estar conectado. A gente só pensa no lado, nossa, mas as pessoas estão se isolando. Na verdade, eu penso que sempre houve um isolamento, só que agora a gente tem um recurso para. Né? A gente já tinha jovens que não saíam de casa, jovens que se relacionavam pela internet. Agora a gente tem uma outra questão, que é estes mesmos jovens querendo se relacionar apenas pela internet ou ficando muito mais tempo. Isso me fala de um comportamento que é de gratificação imediata, porque quando eu tô lá rolando meu feed, quando eu tô lá pesquisando em alguma coisa e eu vejo algo que eu consigo rapidamente ter acesso, isso é um prazer imediato. Então, não sou do discurso de os jovens não devem usar as redes sociais, até porque isso seria alienação, mas em se pensar qual a quantidade de tempo, o quanto esse uso está trazendo alienação, porque fake news, possibilidade, né, de entrar em contato com coisas que não só não são verdadeiras, como são nocivas. Nossas. Exatamente. A gente tem o termo, né, que é a infotoxicidade, que é o quê? A informação utilizada de uma maneira tão contínua, ou seja, eu fico sabendo de tudo ao mesmo tempo, eu quero saber de tudo, mas na verdade eu não dou conta de saber profundamente de nada, né? Sim. Então é tóxico. Tenho visto alguns comportamentos que me assustam bastante. Como, por exemplo, meninas, isso está muito no campo das meninas, que se dizem
e assexuadas. O que é isso? Elas têm se relacionado com a inteligência artificial. Fizeram da inteligência artificial o seu namorado. Então, elas conversam com a inteligência artificial, brigam, reatam, fazem as pazes e não querem saber de se relacionar com outros meninos ou até mesmo com outras meninas, né? Aí você, do outro lado, você olha e vê pessoas que fizeram de um boneco reborn um filho de verdade, que levam no pediatra, que querem vacinar, que agora estão contratando babás, que promovem festa de aniversário e até mesmo batizado. O que é isso? É um mundo paralelo? É um mundo paralelo, é um mundo em que, mais uma vez, a questão não está apenas no uso, mas no uso indevido, porque eu posso ter a inteligência artificial a meu favor. Eu posso ter um chat GPT que pode ser utilizado para uma pesquisa, mas eu posso ter também um chat em que as pessoas estão substituindo ou tentando, porque isso não tem substituição, terapia é vínculo, é continuidade, é compromisso, né, pela pesquisa nesses mesmos lugares. Tem uma coisa, Regina, que eu observo não só no atendimento clínico, não só na vida docente, né? Comportamento como mudança. No fundo, as pessoas falam, por exemplo, eu procrastino muito. E aí você sempre tem um comportamento que você vai atribuir, um transtorno que você vai atribuir à procrastinação. Mas vamos pensar bem? Procrastinar é não se comprometer. Eu posso ter um bebê reborn que eu levo no pediatra, que eu faço o parto dele, mas ele não necessariamente vai me interromper na hora que eu estou comendo. Ele não necessariamente vai chorar na hora que eu penso que ele choraria normalmente. Não vai te deixar dormir a noite toda. Não vai te dar trabalho. Não vai, né? Assim, por mais que seja... que para mim isso beira patologia, né? Não tem como. Sim. Agora, se eu pensar do mesmo jeito, outro exemplo que você deu, se eu namoro com alguém da IA, ele não vai me comprometer em nada, né? Porque eu posso ter um conflito, ele não necessariamente precisa concordar comigo, então a minha palavra basta, ela equivale, e aí... Ou seja, as pessoas elas estão evitando comprometimento. Não é apenas se eu fico horas na rede social e digo que eu não tenho tempo para fazer outras coisas, é porque, de fato, eu também não me comprometo com outras coisas. Não há conexão. Não há conexão. E Exatamente. a conexão que leva você a evoluir como ser humano, né? É muito complicado. Por outro lado, também, eu vejo que cresce muito o número de casais que começaram um relacionamento após se conectarem a sites de relacionamento, Sim. né? Se conheceram no site de relacionamento, muitos, mas muitos que eu conheço. Eu, então, que sou celebrante de casamento, hoje eu vejo que todos os casais que eu tenho feito casamento, realizado casamento, se conheceram nas redes sociais. Ou em sites de relacionamento, ou ele curtiu uma foto dela no Instagram, ou viu alguma coisa no TikTok. Ai, meu Deus, acabou o paquera, assim, você olhar, paquerar, jogar o cabelo. Como é que é? Isso acabou? Eu acho que sim. Não, eu acho que só mudou, Regina. Mas não acho que para pior, não. Eu acho para também. melhor. Eu acho melhor que é uma porque transformação. ou o homem ou a mulher, sozinhos, eles têm dificuldade de ir em locais públicos. Exatamente. Então a internet está facilitando. Eu fui numa costureira sábado, que ela era viúva. E ela conheceu um homem há 40 anos. Ele ficou viúvo também. Os dois se encontraram na rede social, casaram e estão felizes da vida, os dois. Vivendo um amor profundo. Exato. Então, foi ali que eles se encontraram. É uma possibilidade para quem tem dificuldade de ir para um barzinho sozinho. Eu acho que foi muito bom isso aí. Tem algumas relações que não dão certo, mas a maioria que eu tenho contactado são pessoas que deram certo. Se encontraram e estão felizes.
Não dá certo quando você encontra um que mora lá na Suécia, por exemplo, aí pede para você mandar um dinheiro, que precisa comprar passar. Aí você vê que tá uma coisa complicada, né? Sim. Mas um tipo de relacionamento como esse, que se encontram e estão juntos e felizes, isso é muito bom. Eu acho a rede social muito boa. Eu curto rede social. Não sou viciada, não, mas eu curto. E site de relacionamento. Porque uma coisa é você encontrar um amigo na rede social, como eu encontrei vários da minha adolescência, e a gente hoje mantém um contato bacana. Parentes, né? Uma coisa é você encontrar as pessoas na rede social, outra é você ir para um site de relacionamento procurando um namorado. Então, é outro caso que eu posso narrar. Fala. Isso aí é de gente muito ligada comigo. Separada e passou por 2 relacionamentos muito ruins e começou a procurar. Aí eu marcava encontro, ela ia num local e via se valia a pena ou não valia. No 4º encontro, acho que no terceiro ou quarto encontro, ela encontrou o homem dos sonhos dela. E os 2 estão felizes, já tem uns 3 ou 4 anos que eles estão juntos, eles se encaixaram perfeitamente. E foi em site de relacionamento. Ela é uma pessoa séria. Você, não, isso aí é só para pessoa ser meia... Não. Não é nada. Uma mulher séria, uma mulher profissional, profissional que tenha... É uma pessoa normal, vamos dizer assim. Está feliz da vida e foi no site de relacionamento que ela encontrou esse amor. Impressionante. E você, Fabrícia, pensa o que disso? Então, eu penso que é uma transformação mesmo, né? É um Não, local de você encontrar alguém. não consigo ter um olhar preconceituoso, né, em relação a isso, de pensar assim, não, as pessoas só devem se relacionar com quem elas conhecem de perto. É claro que existe, obviamente, né, uma questão de que a rede social, o aplicativo e tudo, ele é um local também de relacionamento. Assim como na rede social, na vida, eu posso encontrar pessoas que estão mais dispostas a se relacionar ou, de fato, querem um relacionamento adequado, sério, estão se sentindo sozinhas e tudo, como eu posso encontrar pessoas que podem dar um golpe, pessoas que podem, né, aliciar menores. Então, mais uma vez, não é sobre apenas o uso, é sobre a intencionalidade do uso. Eu conheço, né, pessoas que realmente, assim como Marilene citou, reconstruíram a vida afetiva a partir disso. Eram pessoas muito reservadas, pessoas que moravam em cidade do interior, então tem um pouco esse peso, né, do masculino no sentido de, nossa, uma mulher saiu sozinha e sentou num bar. E às vezes, Regina, a gente também tem que pensar, existe uma vida, né, de mulheres que ainda estão muito ativas, né, socialmente, sexualmente, que às vezes saíram de um relacionamento ou não ficaram o tempo que acharam que ficariam, né, que era a vida inteira, e elas também têm o direito a isso. Mas até, às vezes, as próprias pessoas próximas afastam ou o afastam. Então é possível a gente encontrar pessoas que conseguiram reconstruir afetos, né, reconstruir outras formas de ver a vida, saírem de uma depressão a partir, né, desse contato com redes sociais, com aplicativos e por aí vai. E grupos sociais nocivos, grupos sociais criminosos. É disso que eu tenho medo quando se trata de adolescente. Uhum. Quem viu o filme Adolescência, né, viu o que as redes sociais são capazes de fazer. Sem sombra de dúvidas. E aí eu estava falando com a Marilene que somente agora, depois que eu vi a Adolescência, eu consegui, inclusive, entender algumas coisas. Alguns... Eu não estou procurando a palavra que a gente não pode falar no YouTube. Algumas agressões criminosas que aconteceram em escolas, né? E que foram agredidas, atingidas e mortas só meninas. E todos esses atiradores frequentavam certas redes sociais que falam do machismo.
né? Sim. O machismo tóxico. É disso que eu tenho medo. Sim. E aí, mais uma vez, eu volto com essa pergunta. Depois do filme Adolescência, o que aconteceu? Na Europa, eles estão aprovando uma lei que jovens até 16 anos não tenham acesso às redes sociais. Né? Dá para liberar rede social sem ter a fiscalização dos pais? Eu acho delicado, porque, na verdade, assim, hoje nós não temos, né, praticamente fiscalização nenhuma. Não. Na verdade, o celular virou o melhor amigo, né, do adolescente, do jovem, da criança. Quando a gente fala, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá, Regina? Assim, a gente fala de adolescências, né, mas puberdade é uma só. Em qualquer cultura, em qualquer lugar, você vai passar pelo período de puberdade. Um período em que vai definir uma série de questões em termos cerebrais, uma área pré-frontal que ainda não está construída favoravelmente, né? Não terminou ainda a construção. Então, esses jovens, eles estão tendo acesso desde muito cedo a coisas que podem sim, eu posso me identificar tanto com aquilo que é bom, como eu posso me identificar com aquilo que é ruim. E realmente concordo com você quando você fala, né, de comportamento de massa, assim, de influência. Quando a gente fala de violências, a gente tem sim o jovem que vai procurar, porque é um lugar de poder, é um jovem que vai procurar saber sobre armas, sobre morte, sobre uma série de coisas. Por isso, para mim, a questão não é uma lei para ter rigor sobre o comportamento, e sim um controle de alguns sites, de algumas possibilidades, para que esse jovem não seja exposto. Eu não tenho que trabalhar depois que isso está acontecendo. Eu tenho que trabalhar com a prevenção. Se você mesmo está me dizendo que todos eles foram investigados e já tinham acesso a esses sites, a Deep Web também, né, que felizmente ou infelizmente, esta é uma geração que não sabe o que é viver sem o digital, né? E aí passam a muitos comportamentos serem normalizados a partir daquilo que eles veem. Então, a maior questão para mim é, se eu deixo o meu filho solto o tempo inteiro, né? Se eu não tenho nada ou nenhuma outra atividade fora a rede social para ele fazer, se ele não participa de um grupo, seja um grupo de lazer, seja um grupo de escola, seja um grupo de amigos, um grupo de religião qualquer que seja, eu tenho sim um problema aí. Porque o tempo todo eu tenho esse menino sendo bombardeado com informações que são passadas para ele como se fosse a coisa mais correta do mundo, né? Então, acho que o trabalho tem que ser na prevenção. Não é depois que um adolescente, como você disse, né, para mim, uma pessoa na puberdade começa a se cortar, que eu tenho que buscar saber o que ele está vendo, né? Não estou dizendo que todos os jovens que se cortam por isso. Mas a gente precisa trabalhar na prevenção e não necessariamente na correção do comportamento. Doutora Fabrícia, você que é psicóloga, professora de psicologia, né, já coordenou cursos, a gente pergunta para encerrar o programa. Qual a sua recomendação para os pais que hoje estão preocupados com essa realidade dos jovens e das redes sociais? Primeiro é a observação, sem sombra de dúvidas. Observar não necessariamente é agir. Se eu estou vendo que algo está acontecendo, eu posso procurar ajuda. Procurar aplicativos que possam me indicar em que esse menino ou essa menina está tendo acesso. Eu posso procurar um profissional, né, da psicologia para que possa fazer um acompanhamento, porque isso provoca mudanças, né? Esses sites, essa vivência com essa coisa que é extremamente negativa, tóxica, como eu falei, essa dependência. Tem jovem viciado em celular, né? Parece que se ele ficar sem o celular, ele está sem destino, ele está sem rumo, né? Manda um jovem para fazer um retiro de imersão para ele ficar 4 dias sem celular. Você vai ter problema, né? Porque parece que ele está
sofrendo tortura. E está. Abstinência e tortura. E está. Porque o prazer dele é aquele ali. Então, se você tira todo esse prazer, tanto que um dos maiores castigos que os pais da modernidade dão é exatamente esse. Você está sem celular até quando? Até tal data, né? Quando, na verdade, poderiam, né, de alguma maneira, encontrar outras formas que não fosse somente a punitiva, e sim a preventiva. Regina, nós precisamos saber onde a doutora Fabrícia atende, qual o telefone dela. É mesmo? Ai, você tá curtindo? A gente tá. Então tá na hora de você dar seu likezinho, gostei, compartilhar, comentar, porque essa entrevista tá boa demais. Mas para encerrar, a doutora Fabrícia vai fazer a sua consideração agora final, suas considerações finais, e deixar o telefone dela, tá bom? Bom, minha consideração final, eu acho que passa bem pelo que a gente conversou, né? Todos somos seres de relações, né? Nós nascemos humanos, mas nós nos tornamos seres humanos bem depois. E uma das coisas que nos aproxima é exatamente a conexão. Se hoje a única forma de conexão que eu tenho é por meio de celular, por meio de redes sociais, opa, vamos voltar um pouquinho atrás, porque isso é delicado, né? Hoje eu atendo na Climune, né, que é uma clínica de vacinas, no Gilberto Machado, e o meu telefone é 99885-4619. Queria Já agradecer. pode ver aqui na telinha, especialmente para você, aqui, ó. Tá? Continua, doutora. Só agradecer mesmo, prazer de estar aqui, de falar ótimo, sobre isso, ótimo. né, para as duas. E que bom. Fica o convite para voltar. Volto, pode ter certeza. Volta. Tá bom? Obrigada, doutora. Joia. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Gente, até o próximo Entre Elas. Tchau.